esconder. Vem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Ele testificava dele, por onde ele passava, ele falava dele e não se calava. Sua vida, o seu tempo, seu assunto e pensamento era só focado nele. Falava e exclamava: esse é o Messias que vem depois de mim, mas que já existia, o Filho enviado, o homem esperado das mais belas profecias. Ele falava tanto de Cristo nesse mundo, que vieram saber quem era este Cristo, que estava pregando e falando ao povo de um homem guerreiro, filho do Deus poderoso. Perguntaram seu nome, ele não se calou, e a quem perguntava, ele não lhe explicou. E com aquela graça que tinha em sua vida, ele assim confessou: eu sou apenas uma voz que clama no
e nem se alimentava de todas as iguarias, caminhava por fé e não por sua vista. Ele era João Batista. Oh, maravilhoso é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória, Jesus. Exemplo a ser seguido, isso temos de sobra. João Batista é um deles que a Bíblia nos mostra, de fazermos a obra, mas a honra e a glória seja dada só a Ele. Falar do Evangelho e só não mais disso, e o tema principal seja somente Cristo. Cristo que nasceu e deu valor, mas levantou-se no céu e está vivo. Que pena que tem muitos que não pensam mais Cristo. Seu foco e intuito é ser reconhecido. Inventam tanta coisa, falam tanta bobagem, só pra ganhar dinheiro e exaltar sua vaidade. Mas enquanto tem muitos que já perderam a graça, que só visam dinheiro e ser conhecido na praça, ainda tem um povo e ainda tem fogo e exclama em voz alta. É só apenas uma voz, mas quem vive é Ele. Toda honra, toda glória e majestade é tudo dele. Eu creio que Ele salva, eu não Ele batiza, eu oro e Ele cura, expulso e Ele tira, só faço o que Ele ordena, só falo quando manda, pois nele nada tenho, mas Ele tudo emana. Meu assunto é Cristo, meu tema é só Cristo, os meus olhos chamados pra falar sobre isso. Ele já está às portas, mas enquanto Ele não volta, meu assunto é só Cristo.
Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: ouçam, irmãos, leiam, meditem e guardem. Havendo Deus outra hora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão ou seja, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Estou com um pouco de dificuldade de leitura por causa dos meus óculos. Está no tempo já de trocar de novo. Mas vamos pedir que o Senhor, irmãos, Ele que vê tudo, Ele que expressa-se muito bem. Nós ouvimos os jovens cantar, o irmão Anuádia e o André cantando um hino que é uma voz que clama no deserto. Foi eles que cantaram isso, não foi? Uma voz que clama no deserto. E esta voz hoje é através do Espírito Santo, irmãos, que clama no deserto desta vida, querendo fazer nós despertar, avivar, porque está no tempo, irmãos, e agora, ou quem sabe, nunca mais nós vamos ter uma oportunidade. Querido e eterno Deus, fala comigo nesta noite, Jesus, fala pelo Teu Espírito Santo, fala pela Tua palavra, Pai, pois estamos aqui no Teu nome. Queremos e precisamos de Ti, Jesus, força e ânimo, graça e poder para vencer as lutas desses dias que nós estamos vivendo. Sim, Pai de amor, anima o Teu povo, anima Teus filhos, anima a juventude, anima as crianças, dá virtude para cada um, Jesus, dá força e poder para nós vencer as ciladas malignas que estão armadas em nosso caminho. Sim, querido Jesus, nós Te agradecemos por esse dia, por esta oportunidade, mais uma vez, que nos concede de estarmos aqui na Tua casa. Oh Deus, toca na alma do meu irmão, na vida da minha irmã, para que possamos sair daqui alegres, Pai, felizes e abençoados para a nossa casa e termos uma semana muito gloriosa, bendita. Sim, Pai, com a Tua presença, é o que nós Te pedimos no Teu nome. Amém e amém. Pode ficar sentados, irmãos. Deus tem falado aos nossos corações, irmãos. Sem dúvida, em casa, no trabalho, aqui na igreja. O que seria de nós se Ele só falasse aqui, irmãos? E nós perdêssemos o contato com Ele ali fora? Como é que nós íamos viver? Estamos sem contato. Quando nós ficamos sem linha telefônica, é um problema hoje, não é? Sem essa internet, Wi-Fi lá em casa ou na tua casa, você fica, eu não tenho isso, não tenho comunicação. E se for cortada a nossa comunicação com Deus, como é que fica, irmãos? Não é por WhatsApp ou por mensagem, por esses aplicativos que se fala com Ele. Sempre foi do mesmo jeito que nós nos dirigimos a Ele. Sempre foi a mesma mensagem. Sempre foi, irmãos. A ligação mais perfeita que tem, a mais rápida, é quando a ligação está atrelada à humilhação.
Quando o homem, a mulher se humilha diante do Senhor, ele se inclina realmente diante de Deus, os céus se abrem para ele. O céu, a glória do Senhor é manifestada para os filhos de Deus. É desse jeito que nós temos que manter uma íntima comunicação com Ele, uma ligação real com o nosso Deus. Aqui o escritor aos Hebreus, cujo livro, Carta aos Hebreus, eu admiro com a minha alma estes textos que aqui estão, porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor, assim como as Escrituras nos ensinam a ouvir. E nós temos essa oportunidade nesta noite, mais uma vez, de ouvir a voz do Senhor através das Escrituras. E aqui o escritor aos Hebreus, falando de uma forma muito clara, dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também o fez o universo. Nós que conhecemos as Escrituras, irmãos, quando lemos a carta que o apóstolo João escreveu, quando ele disse, lá no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Lá mais no capítulo 1 de João, e no versículo 14 já diz João: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. O Verbo se fez carne e habitou e habita entre nós, irmãos, e nós podemos ver a sua glória. Por isso não há necessidade nenhuma, irmão, de você esperar outra coisa se manifestar no nosso meio, a não ser a glória de Deus. Como é lindo as pessoas estarem embriagadas na glória de Deus. Parece que o tempo da igreja passou para alguns. Eu acho que eles imaginam, já passou o tempo da igreja. Não passou, irmãos. Ela está aqui. De vez em quando o Senhor recolhe um, recolhe outro, vai levando um, vai levando outro, mas a igreja ainda para o arrebatamento continua sobre a terra. Os mortos que dormem em Cristo ressuscitarão naquele dia, sob o poder da palavra de Jesus, que ele disse para os discípulos: vocês se admiram disso? E se eu disser que naquele dia até os mortos ouvirão a minha voz, naquele dia as sepulturas se abrirão, e os nossos mortos que morreram em Cristo, os nossos queridos, vão de ressuscitar, e nós seremos transformados e seremos levados daqui. Portanto, meus amados irmãos, a razão de nós glorificar e exaltar o nome do Senhor. Parece que esse alguém que pensa que o tempo da igreja já passou, ele também pensa assim, irmãos, porque ele não sente mais Deus. Mas aquele que sente a presença do Espírito Santo. E você sabe como é que é a presença do Espírito Santo? Sabe o que ele fez na minha e na tua vida, irmã? Aquilo que você procurava lá do mundo para preencher o vazio que havia no teu ser, e nada preenchia. Era uma satisfação por prazeres da vida. Muitas pessoas se entregaram aos vícios, entregaram a coisas, a prostituição, as coisas dessa vida, para ver se preenchia um vazio, e nada preenchia. Satanás sempre oferecendo um produto novo, mas por mais novo que ele oferecia, era ultrapassado já em seguida, e lá vinha outra oferta, e assim íamos assim,
as pessoas iam indo, caminhando para o inferno. Mas o Senhor chegou, abriu o nosso entendimento, abriu o teu entendimento e apresentou a sua glória. O Espírito Santo foi deixado comigo e contigo, irmãos, como garantia, como segurança, para que a nossa alma esteja sempre farta e não haja um vazio dentro de nós. Alguém diz: pastor, eu estou com ansiedade. Eu nunca vi falar tanto nesse nome como nesses dias, ansiedade. Eu não sei bem definir o que é ansiedade, porque talvez nunca senti essa tal de ansiedade nesse ponto tão alto que alguém está sentindo ansiedade. Ansiedade, depressão, coisas terríveis. Se você está assim, essa ansiedade, lança ela sobre o Senhor, este que fala conosco agora. Lança a tua ansiedade sobre Jesus. O apóstolo Pedro falou: lançai toda a vossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor espera, irmãos, uma manifestação tua, uma declaração tua, dizendo: Senhor, eu não suporto mais, eu estou lançando sobre ti a minha ansiedade. Ah, irmãos, quem dera que a nossa ansiedade fosse uma ansiedade santa, ansiando o céu, desejando o céu, querendo ser revestido da glória de Deus. Mas geralmente a ansiedade vem pelas coisas terrenas. Como é que vai ser o amanhã? O que vai ser dessa menina? O que vai ser desse menino? O que vai ser da minha vida amanhã? Como é que vai ser os meus negócios? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Isso perturba a vida das pessoas, irmãos. Entrega teus cuidados ao Senhor. Ele sabe lidar com essas coisas, meu irmão. Deixa que por isso nós ficamos, irmãos, às vezes na igreja, como se estivéssemos num lugar estranho. Nós estamos ali, mas o nosso pensamento, a nossa ansiedade está lá naquele negócio que nós precisamos resolver amanhã, na segunda, e precisa ser resolvido, e nunca é resolvido, porque nós não lançamos sobre ele a nossa ansiedade. Mas se você estiver aqui e se esquecer das coisas lá fora, o Senhor vai operar maravilha na tua vida. O Senhor vai se manifestar para ti agora e vai dizer: filho, filha, confia tudo para mim. Confia o teu lar nas minhas mãos, a tua casa na minha mão, o teu marido, a tua esposa, teu filho, tua filha. Deixa isso comigo, que eu sei lidar com essas coisas. Mas nós queremos, irmãos, parece que resolver tudo. Nós queremos resolver as nossas coisas, e a ansiedade, e essa tal de ansiedade vem matando as pessoas, vem destruindo a alma. Ansiedade. Os planos falham, a ansiedade fica. Outro plano vem, falha também, a ansiedade aumenta mais um pouco. Lá vem a depressão, lá vem o espírito de suicídio que está sobre a terra, querendo levar pessoas, dizendo: Satanás, irmãos, ele trabalha de jeitos estranhos para destruir a alma do homem, para destruir a vida dele. Se ele vê que é alguém que busca o Senhor, ele não desiste, ele está buscando para preencher o vazio. Satanás não desiste em dizer: não adianta, você não vai conseguir. Mas se você resistir firme às astutas ciladas do diabo, ele cairá por terra e você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Eu estou falando para alguém que está aqui nessa noite, que a ansiedade tem tomado conta da tua vida, e o Senhor quer te libertar hoje deste mal. Quer arrancar isso de você. Ele está aqui falando conosco. Antigamente ele falava através dos profetas, de muitas maneiras ele falava com o povo,
na aliança passada, nas alianças passadas. Mas agora, irmãos, Ele nos fala através do seu Filho Jesus. Fala através do seu próprio Filho. Quando Jesus esteve aqui nesse mundo e declarou tudo aos seus discípulos, e quando ele achou que os discípulos, quando ele achava que os discípulos não entendiam, às vezes falando para a multidão e os discípulos junto da multidão, ele chamava os discípulos a sós, se retiravam para um lugar, e Jesus repetia de uma forma mais clara, mais sucinta, explicava para os discípulos aquilo que ele queria dizer para a multidão, e a multidão rejeitava. E os discípulos abriam o coração, tinham oportunidade de fazer perguntas para Jesus, e Jesus respondia as perguntas, os questionamentos eram respondidos. E você e eu, minha irmã, meu irmão, como os discípulos de Jesus, temos essa oportunidade de questionar Jesus, questionar Jesus com sabedoria, com entendimento, perguntar para Ele, e Ele vai te responder. Foi cantado aqui, ou tocado, no início do culto, o hino Cego de Jericó. Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando Jesus chamou aquele cego, que diziam que estava perturbando e mandaram ele calar a boca, estava mendigando ali no lugar de sempre, Jesus chamou e perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ele não disse assim: Senhor, faz qualquer coisa para mim, me dá qualquer coisa que já estou satisfeito. Mas ele foi claro no seu objetivo. Ele disse: Senhor, eu quero ver, Senhor. E Jesus, esse que fala conosco hoje, disse para ele: vê, a tua fé te salvou. E as Escrituras dizem que ele saiu saltando de alegria, glorificando a Deus, e foi seguindo Jesus, glorificando a Ele. Além de ser curado da cegueira, ele recebeu a cura divina. O que queres que eu te faça? Jesus questiona contigo, Jesus pergunta para ti: o que queres que eu te faça? Será que você não tem coragem, minha irmã, de dizer: eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo outro ali, eu preciso de cura para o meu corpo, eu preciso de libertação para a minha família, eu preciso de tantas coisas que nós necessitamos aqui. Fala isso para Ele. Ele fala conosco hoje através do seu Filho. Não precisamos procurar um sacerdote para confessar os nossos pecados, para ele fazer ofertas por nós. Não precisamos procurar. Nós temos esse direito sacerdotal de nós mesmos tomarmos uma atitude e entrar no santuário. Por que você não entra no santuário nessa noite? A porta está aberta. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, rasgou-se o véu da separação e livre ficou a entrada. E agora nós podemos entrar no santuário. Que Deus nos ajude a entender, irmãos, a sua santa vontade, o seu querer. No passado havia essas dificuldades, irmãos, profetas e mais profetas. Parece que profeta em certos reinos, em certos reinados, isso a gente vê bem claro, tanto no reino de Judá como no reino de Israel, se tornava quase que uma profissão. Teve rei de Israel que só ouvia os profetas falsos. Quando o profeta verdadeiro falava, apanhava, era morto, era preso, era rejeitado. Ele ouvia os profetas falsos. Outros adoravam Baal, adoravam outros deuses estranhos, e lá tinha também seus profetas que comiam na própria mesa dos reis, da rainha. A igreja não precisa disso, irmãos. O povo de Deus nunca precisou disso. Deus sempre quis falar direto com o seu povo.
Nós vimos, irmãos, heróis na fé, nosso pai na fé, Abraão, e tantos outros heróis na fé, que tinham essa ligação clara e limpa entre eles e Deus. Não precisavam procurar um profeta para o profeta falar alguma coisa, mas eles falavam com Deus, e Deus fazia promessa direta para eles. Vejam só a vida de Abraão, irmãos. Os céus se preocuparem com a descendência dele, anjos vêm visitar a casa dele e falar com eles. Já na velhice, eles não tinham filhos, mas anjos vieram falar. O recado de Deus veio na casa deles. Hoje não precisa mais o anjo vir, não. Os anjos são ministradores de Deus, que estão a serviço de Deus, mas eles não falam nada conosco. Eles podem nos dar livramento e tantas coisas. Nada substitui a voz do glorioso Jesus, a voz do Espírito Santo. Quando ele diz para os discípulos: eu vou, mas vou deixar com vocês o meu Espírito. E é esse Espírito Santo, irmãos, que fala comigo e fala contigo. Por que tu não abre o teu coração e deixa ele falar contigo? Irmãos, hoje parece que não se ouve mais as pessoas dizer: o Espírito Santo falou comigo no culto, a palavra falou comigo. Se eu ouvia tanto, irmãos, eu dizia assim: eu chorei tanto nessa noite, porque o Espírito Santo falou comigo. Quando o irmão estava pregando, eu fui curada. Quando o irmão estava falando, eu fui curado. O Senhor estava lá, Ele falou conosco. Quase não fala mais isso. Parece que tem que ir na casa do profeta aqui, acolá, e longe, para ouvir alguém falar, porque ele é mais poderoso na palavra. Quem é poderoso é o Senhor da palavra, o Senhor Jesus, irmãos. Este tem poder, este tem virtude, este tem graça, este tem glória, este tem amor pelas nossas almas, um puro amor que nada se compara. Antigamente falava através dos profetas, mas hoje fala através do seu Filho Jesus. E continua dizendo: nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus estava, quando Deus fez todas as coisas, Ele sempre fez pela palavra. Mas quando foi para fazer o homem, criar o homem, Ele falou para alguém que estava com Ele: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Quem estava com Ele, irmão? Era o meu amado Jesus, era o nosso amado Salvador. Façamos Ele segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Por isso, irmãos, quando Deus viu que o homem não tinha mais jeito, os profetas não davam jeito, os profetas falsos tinham mais força do que os profetas verdadeiros, os profetas eram mortos, os profetas eram desprezados, eram tudo desprezados. O Senhor disse: vou enviar o meu próprio Filho. Ele é igual a eles, Ele é parecido, Ele é semelhante a eles. E tirou Jesus do seu lado, nos céus, e trouxe, dessa forma que nós conhecemos, tão gloriosa. Ninguém poderia inventar isso, ninguém poderia calcular isso. Os profetas vinham falando, vinham dizendo, profecias claras, Isaías e tantos outros profetas messiânicos, que foram relatando aquilo que o Senhor revelava sobre a vinda do Messias. E de repente, a Virgem deu à luz. Uma coisa impossível. Uma coisa impossível. Ninguém tinha falado isso. Ninguém tinha esse plano. Mas o Senhor tinha esse plano. Uma virgem dará à luz ao Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. É uma coisa impossível aos olhos humanos. Uma virgem dá luz a uma criança, num parto normal.
mas ela deu a luz. Você crê nisso? Você se cala por quê, minha irmã? Ele é o meu, é o teu Salvador. Ele é o meu Senhor. O nome dele é maravilhoso. O nome dele está acima de todos os nomes. As promessas dele se cumprem cada dia. Nós estamos vendo as promessas dele se cumprirem. E nós estamos aguardando com toda certeza, com absoluta certeza, irmãos, que ele vai voltar buscar o seu povo. Ele não nos comprou para deixar em qualquer lugar dessa vida. Não, ele nos resgatou com amor profundo, irmãos, dando a vida por nós, quando ele completou a sua jornada aqui sobre esta terra. Versículo 3 diz: Ele é o esplendor e glória, Ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita e à majestade nas alturas. Jesus, irmãos, é a glória exata do seu poder. Poder dele próprio é exatamente isto, a glória do Senhor. Nós não podemos, irmãos, nos conformar com coisas que são parecidas, com coisas que são assim, que parece que são. Mas quando você tem recebido realmente a salvação que há em Cristo Jesus e tem o discernimento das coisas, você não cai nas ciladas malignas. Quando alguém quer usar o nome de Jesus, mas não é Jesus, você sabe que ali está um falso mestre, um falso profeta, está uma armadilha para te pegar. E hoje é o que mais existe na terra, irmãos. São movimentos que diz estar representando os céus, mas não é verdade. Mas aquele homem simples, aquela mulher simples, que conhece as Escrituras e descobriu. Jesus disse para os saduceus: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É isso que nos leva a errar, irmãos. Não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem alguém que conhece a Escritura muito mais do que nós, irmãos, mas não conhece o poder de Deus. O que adianta, irmão, ser um teólogo, ter uma faculdade, estudar e fazer outra faculdade, mais uma e mais uma? Parece que nunca preenche o vazio, precisa aprender tudo, mas não conhece o poder de Deus. O analfabeto faz uma faculdade com Jesus, ele tem um curso espiritual, ele conseguiu aprender o que o doutor não sabe discernir. Ele é um sábio segundo o mundo, mas tem aquele que é sábio segundo as Escrituras. É desse para esse que o Senhor revela os mistérios que estão sobre a terra. Os mistérios que estão nas alturas, os mistérios do futuro, tudo é revelado para um homem que conhece o poder de Deus, conhece as Escrituras, e a intenção dele em conhecer as Escrituras é a salvação eterna, aonde Jesus sempre colocava um ponto final em todos os seus sermões, disse: é para a vida eterna, é para a vida eterna, é para a vida eterna. Se você quer conquistar a vida eterna, conheça o poder de Deus. Defina de uma vez o que você quer da vida. Tem gente que não descobriu ainda o que quer na vida. Ele caminha, ele segue e é capaz de seguir os passos de qualquer um, mas menos de Jesus. Jesus fala, irmãos, ele dá, mas ele também requer
alguma coisa de nós. Se a igreja não viver em santidade, irmãos, em toda a nossa maneira de viver, em tudo, o mundo está olhando em nós. Nós não podemos ser, irmãos, ignorados do mundo. Nós precisamos ser notados como os filhos de Deus nesse mundo. E como é que Deus vai notar a nossa presença nesse mundo, o nosso caminhar nesse meio maligno, se nós não nos apresentar como filhos de Deus? Aí cai por terra essa teoria de alguém dizer que Jesus só quer o coração. Ele só está interessado no coração. O mundo não vê o meu coração, o mundo vê o meu exterior. E precisa, irmão, ser representado. Nós precisamos representar a igreja de Cristo com santidade em toda a nossa maneira de viver. Nós precisamos ser servos do Senhor. Não é andar de qualquer jeito. Em casa se veste de um jeito, na rua anda de outro jeito, mas na igreja vem bem arrumadinho, ainda vem bem arrumadinho, precisando ser consertado, melhorar muito. Imagina no mundo. Sabe por que isso? Porque Jesus não fala mais contigo. Se tu ouvisse a voz dele, se tu estivesse em comunhão com ele, tu ia entender o que ele quer de ti, o que ele está exigindo de ti. Oh, meu irmão, nunca diga que a tua cruz é pesada demais. Nunca diga que o fardo de Jesus é pesado. Ele disse: o meu fardo é leve. Você pode carregar ele, você pode levar. Se você está cansado e oprimido do fardo desse mundo, que é maligno, é cheio de crime, é cheio de ódio, é cheio de inveja, é cheio de desejos profanos, é cheio de tudo quanto é imundícia dessa vida, e é pesado demais, escraviza o homem a ponto de levar ele à morte. Mas Jesus disse: se você está cansado disso, vem para mim, toma sobre ti o meu fardo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Anda comigo. O meu jugo é estar atrelado em mim, estar amarrado em mim, andar sobre os meus passos, andar no meu cadenciamento, andar segundo eu ando. Ande comigo. E nós, irmãos, ficamos reclamando: é muito pesado, é muito difícil, não consigo mais. Oh, meu irmão, não faz isso. Você está pecando. Jesus está dizendo para ti: está cansado? Eu tiro de sobre ti esse fardo. Esse fardo, irmãos, da ignorância pesa tanto que você nem imagina. Ignorância é ignorar a voz do Senhor. Eu estou falando aqui nesse sentido de ignorar a voz do Criador, de ignorar aquilo que diz as Escrituras acerca da nossa vida. Nós precisamos entender isto. Então, irmãos, ouça a voz do Senhor. Não é um profeta que vem falar, mas é a voz de um que clama no deserto. Não é por dinheiro que se fala no nome dele. Hoje ainda falei para um amigo, ele contando alguns fatos para mim. Eu disse: quem tem destruído homens que outrora eram preciosos na presença de Deus, eram homens de peso, foi o dinheiro e a política. Destruindo, está destruindo, como uma praga que vai entrando no meio cristão. A igreja, irmãos, não tem nada a ver com isso. Nós temos o nosso sustento, o Senhor nos tem dado fartura, o Senhor nos tem dado bens, o Senhor tem feito tudo por nós. Ontem ainda conversava com o pastor Ademar sobre alguém que não faz nada, não sabe fazer nada na obra do Senhor, sem ser em troca de dinheiro. E ele contando para mim alguns fatos, e eu relatando outros. Pessoas que ganham, pessoas que têm uma vida boa, mas não sabem fazer a obra de Deus sem cobrar dos irmãos. É preciso me cobrar para ir lá, para vir cá. Eu passei num pedágio, eu vou tirar a notinha do pedágio. Eu vou almoçar com a minha família num restaurante, eu vou tirar a notinha e apresentar para a igreja. Ainda bem, irmãos, que nós não temos esse tipo de gente aqui, porque eu não quero aceitar esse tipo de gente aqui. Não,
O Senhor tem te dado. O Senhor tem te dado. Quando você não tem, um irmão vai oferecer alguma coisa para você. Sempre tem alguém que tem uma necessidade. Mas glorificamos a Deus pelo que Deus tem feito no nosso meio, irmãos. Deus nos tem dado fartura, Deus nos tem dado alegria, e vamos gastar a nossa vida na obra do Senhor. Hoje para tudo tem que ser um peso do dinheiro. Ontem eu vi os irmãos vindo de Curitiba e fazendo gravações com os irmãos aqui. Já imaginou, irmã Lanoádia e irmãos que estavam com eles, se vocês dissessem: olha, nós vamos cantar, mas nós queremos tanto para isso. O Senhor não ia ouvir o louvor de vocês. O Senhor não está nesses negócios, irmãos. O Senhor quer voluntariedade de cada coração. O dinheiro tem corrompido homens e mulheres que foram chamados, vozes sublimes, vozes divinas, posso assim dizer, de homens, meninos que foram chamados, foram crescendo, a fama tomou conta dele. Agora ele se torna um bezerro de ouro e tem muito valor. Que não apareçam por aqui, não são bem-vindos aqui, mas aquele humilde, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que fala com verdade, aleluia, aquele que realmente transmite esperança para a igreja, sabe aconselhar a igreja, sabe transmitir um conselho divino para a igreja, ele é bem-vindo nesse lugar, bem-vindo a esse lugar. Oh, meus irmãos, como escaparemos nós, como foi lida a escritura aqui do início, se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós, se nós não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada unicamente ou inicialmente pelo Senhor, foi depois confiada pelos que a ouviram? O Senhor anunciou, o Senhor plantou a igreja linda, uma menina pura, uma menina virgem. E essa menina não morreu, ele mantém essa menina viva, ela se chama igreja, tem esse nome sublime, igreja do Senhor. Levanta a tua cabeça, levanta a cabeça, porque Ele quer olhar no teu rosto, Ele quer te admirar nessa noite, Ele quer te acariciar nessa noite, aleluia. Não tem nada nesse mundo, irmãos, que podemos comparar a intimidade de um homem com Deus, nada, absolutamente nada. Uma intimidade pura e santa, real e eterna, é a intimidade de um homem com Deus, de uma mulher com Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, irmãos, a entender a sua palavra. Não esqueça, irmãos, Jesus, o Senhor Deus, nunca disse para um anjo: senta-te aqui ao meu lado, fica aqui sentado do meu lado. Ali tem escrituras dos Salmos e também de Deuteronômio, escrituras do Velho Testamento que estão lá no capítulo 1 de Hebreus. Deus nunca falou: senta-te aqui no meu lado, como ele dizia, como ele disse para o Senhor: senta-te aqui no meu lado, até que eu coloque os inimigos debaixo dos meus pés. Aqui tu fica ao meu lado. O Senhor está sentado, Jesus está sentado à destra de Deus, irmãos. Interessante, irmãos, que na Bíblia nós vimos uma hora que alguém viu o Senhor em pé, e esse alguém já era a igreja. Olha o cuidado que ele tem com a igreja. Por quê, irmãos? Porque ele deu o seu Filho único, morreu por nós, e esse sacrifício glorioso de Jesus teve uma validade, irmãos, incomparável com aquele sacrifício do passado. Não tem como comparar o sacrifício do Filho de Deus com o sacrifício de animais. Não! Agora, quando Estevão estava morrendo, entregando sua vida heroicamente, irmãos, pedindo para o Senhor receber o seu Espírito e pedindo para o Senhor perdoar aqueles que estavam matando a pedrada. Um pouco antes ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à sua direita.
meu Deus, é para a igreja, irmãos, que ele falou. Essa voz, irmãos, não foi só para Estevão, foi para mim e para você. Eu vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Não é anjo que vem falar conosco, não é profetas, não, mas é a voz do Espírito Santo através dos homens, com profecias celestiais, que fala através do seu Espírito Santo. E é isso que nós precisamos. Que Deus te guarde. Fique em pé e ore comigo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra, irmãos, para a noite deste dia. São 8 horas e 15 minutos. Nós logo vamos encerrar o culto, orando por todos, desejando a todos os irmãos que vão ouvir essa mensagem nesses dias, por esse mundo de Deus afora, que o Senhor pode abençoar ele, e nós estamos orando por eles, não estamos, irmãos? Amém. Quem está orando por todos aqueles que vão ouvir essa mensagem? Amém. Quem está orando? Diga uma glória a Deus aí, um amém. Nós vamos orar sim, irmãos, em favor de todos eles que ouvem a palavra de Deus e guardam aquilo que as Escrituras dizem. Levanta a tua mão para o céu. Pai querido e eterno, nós te agradecemos, te louvamos, Deus, neste momento, pela tua bendita palavra. Sim, Pai querido, simples como sempre, mas ela fala ao meu e ao coração do meu irmão, que toda obra maligna que tem feito com que as pessoas se prostrem diante desse mundo maligno, saia, Pai querido, do nosso meio, saia da vida dessas pessoas. Pai de amor, Pai justo, Tu tens prazer em falar comigo, Tu tens prazer em falar com minha irmã e com o meu irmão, Tu tens prazer em ver o Teu povo viver em santificação. Sim, Pai querido, aleluia, mostrando para este mundo maligno que nós podemos vencer sim todas as ciladas malignas. Pai de amor, guarda o Teu povo, ajuda Teus servos e as Tuas servas em todo o mundo, meu Jesus, nesse tempo difícil, nesse tempo angustiante que nós estamos vivendo. Visita, Senhor, e fica com cada um dos nossos irmãos. É o que nós te pedimos, no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Me dá um pouquinho de fé.